Graça e paz, queridos, boa noite. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1 a 3. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, versículo 1 a 3. Estamos aí numa sequência de estudos nessa primeira carta. Na última mensagem, nós tratamos sobre o tema Deus é maior do que o nosso coração, capítulo 3, versículo 18 a 24, e hoje estaremos entrando no capítulo 4. Estamos na reta final e, se Deus quiser, o próximo estudo vai ser no Antigo Testamento, no livro de Jonas, o profeta fujão. Primeira epístola de João, que foi engolido por um grande peixe, E sobreviveu. Vamos ver esses detalhes, se Deus quiser. 1 João, capítulo 4, versículo 1 a 3. Olha que interessante o que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, diz. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito da qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Senhor, te louvamos por esse texto tão abençoado. Fala conosco, Pai, nos instrui mais uma vez para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar-se. Bill, depois liga o ventilador aqui para mim um pouquinho. Queridos, esse texto que acabamos de ler, na nova versão internacional, na nova versão transformadora, ele é bem interessante. Continue sentados e ouçam o que diz. Amados, tá bom? Não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o espírito vem de Deus. Pois há muitos falsos profetas no mundo. Não são muitos, não poucos falsos profetas. Atentem para isso. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa ou reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e de fato já está aqui. Quando nós comparamos outras versões, o assunto abre um pouquinho o entendimento. Então, queridos, já estudamos em mensagens passadas, desde o capítulo 1, sobre o gnosticismo. Essa seita pseudo-cristã, ela prejudicou bastante a igreja nos seus primórdios, ali no início. Eles se consideravam cristãos, mas negavam a Cristo. É uma contradição. Se diziam espirituais, mas eram por demais carnais. Eles afirmavam que eram boca de Deus, os iluminados, mas eram usados pelo diabo. Diziam ser inspirados pelo Espírito Santo, mas quem falava através desses falsos profetas eram espíritos malignos. E, assim como os falsos profetas, eles prejudicaram e muito o povo de Deus no Antigo Testamento, da mesma maneira, eles prejudicaram a igreja no Novo Testamento e continuam prejudicando a igreja nos dias de hoje. A bem da verdade, queridos, em cada geração, a mentira é a luta contra a verdade. O mal luta contra o bem. Os falsos profetas lutam contra os verdadeiros servos de Deus e o espírito do anticristo contra Jesus Cristo,
Por isso precisamos estar bem atentos para não sermos enganados pelos falsos profetas da atualidade. E como disse João, são muitos e não poucos. Sendo assim, João começa aí esse capítulo 4 usando a expressão amados. Amados, não é isso? Essa é uma expressão de carinho de um pastor idoso, e quase 90 anos de idade, segundo a história, as suas ovelhas. É uma expressão de carinho. João vai dar aqui, queridos, alguns conselhos aos membros da sua igreja e, por que não dizer, a cada um de nós, os amados de Deus. Você se sente amado por Deus? Amém. Glória a Deus. Quero ouvir esses conselhos do apóstolo João. Amém? Ouvir, guardar e praticar. Ficar atento para não ser a próxima vítima. E o primeiro conselho é: não acredite facilmente em tudo que você ouve. Vou repetir: não acredite facilmente em tudo o que você ouve. Versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. E a palavra espírito aqui, nessa referência, tem o sentido de ensinamento. João está nos aconselhando aqui a não dar crédito a todo tipo de ensino, facilmente. Não acredite em tudo que você ouve. É o conselho inspirado do apóstolo João. Na Bíblia Viva, é mais claro ainda esse versículo 1. Diz assim: meus queridos amigos, não creiam sempre em tudo que vocês ouvem, só porque alguém diz que é uma mensagem de Deus. Viu que legal? Não acreditem sempre em tudo que vocês ouvem, só porque alguém diz que é uma mensagem de Deus. O sentido muda um pouco, melhora, esclarece, abre para nós. Irmãos, eu sempre digo que não podemos ser, e eu vou repetir. Se eu estiver com 89 anos de idade ainda pregando, se estiver aqui nessa igreja ou em outra, eu vou usar essa ilustração. Não podemos ser como filhotes de passarinho. O passarinho está ali no ninho, filhotinho, cheio de fome. E a dona passarinha, ou o senhor passarinho, não sei quem que busca o alimento, ele vai procurar uma minhoquinha, né, alguma coisa que Deus já colocou no instinto dele, que não é veneno. Ela vai caçar e vai colocar na boca do passarinho para alimentá-lo, para que ele cresça, daqui a pouco saia, constitua a família e siga o processo. Só que o falso profeta, enviado por Satanás, ele é capaz de nos envenenar com heresias. A dona passarinha não vai fazer isso com o filho. Não vai botar veneno na boca dele. Não vai matar o próprio filho. Isso é antinatural. Mas um falso profeta faz isso. Portanto, não podemos ser ingênuos em pensar que todo aquele que fala em nome de Deus pertence a Deus. Que todo aquele que usa a Bíblia conhece o autor da Bíblia. Não podemos ser ingênuos, queridos, em nome de Jesus. Não podemos pensar que todo aquele que supostamente é usado para fazer ou realizar sinais e prodígios é de Deus. Precisamos distinguir o Espírito Santo dos espíritos malignos. Distinguir o espírito da verdade do espírito do engano. Até porque o Espírito Santo habita nos filhos de Deus. Mas o espírito do diabo vive nos falsos profetas e falam em nome do diabo. E o tempo presente aqui da frase, não deis crédito a qualquer espírito, no versículo 1, indica, queridos, que os leitores de João, eles estavam propensos, estavam inclinados a aceitar sem crítica todo ensino que parecesse ser dado pelo Espírito Santo. Crentes ingênuos acreditam em tudo, até em Papai Noel. E até que coelho põe ovo, coelhinho da Páscoa.
E não é verdade, queridos, que isso acontece bastante em nossos dias? Assim como as fake news fazem grandes estragos na sociedade de modo geral, as fake news do mundo gospel fazem o mesmo, só que dentro das igrejas. Foi por isso que Jesus disse lá em Mateus 24, versículo 23 a 25. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fora possível, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Haverá sinais e prodígios? Haverá. Não quero dizer que todo sinal e maravilha não venha de Deus. Deus é vivo, continua operando. Mas o diabo também faz sinais e maravilhas. Então, queridos, não é porque alguém fala em nome de Deus que ele é de Deus. Não é porque alguém opera milagres que é de Deus. Não é porque alguém revela a sua vida. Pastor, mas ele falou tudo da minha vida. Ah, então ele é de Deus. Não é porque alguém fala toda a sua vida, traz uma revelação que ele é de Deus, queridos. Não existe somente o Espírito Santo. Os demônios existem. Eles sabem tudo a nosso respeito. Sabem, mas maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso porque no mundo que vivemos não existe só o Espírito de Deus, mas também os espíritos malignos, e precisamos atentar para isso. Em 1 Timóteo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas o Espírito Santo, com letra maiúscula, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aqui, nesse versículo, nós vemos o Espírito Santo afirmando que as pessoas, nos últimos dias, e estamos nos últimos dias, dariam ouvidos a espíritos enganadores. Portanto, por trás de cada profeta está um espírito, guarde isso. E por trás de cada espírito está Deus ou o diabo. Antes de podermos confiar em quaisquer espíritos, precisamos prová-los se procedem de Deus. Sendo assim, acolher todo pregador que fala em nome de Deus e ouvir de boa mente toda a pregação como se ela fosse verdadeira é uma atitude insensata. Fique com o pé atrás, até nos melhores pregadores que você goste. Fique atento. Atento, não estou mandando você ficar duvidando de tudo, mas aprofunde-se na palavra. Ela é o filtro. Então não acredite facilmente em tudo que você lê, em livros, e em tudo que você ouve, aí por meio dos vídeos pelo YouTube. Nós não temos poder nem a pretensão de proibir ninguém de ler e nem de ouvir pregações ou estudos, mas podemos aconselhar, orientar, a que você esteja atento. Sendo assim, passe tudo, como já disse, pelo filtro da palavra de Deus. E dependa do Espírito Santo para lhe orientar. Precisamos, queridos, de ouvidos aguçados e sensíveis para ouvir a voz de Deus e discernir quando a voz é do diabo. O diabo também fala. Deus fala. A voz de Deus é poderosa, mas o diabo também fala. A voz de Deus é mansa. A voz de Deus é tranquila. Ela não nos confunde. A voz de Deus não nos atormenta. Agora, a voz de Deus, do diabo, ela é opressora, confusa, perturbadora. A voz do diabo, por meio de livros e pregações, via internet, estudos, traz confusão, perturbação, divisão, inquietação e assim por diante. Se você está ouvindo alguma coisa que aquilo não te traz paz, e se algo lá dentro está te dizendo, não ouça mais isso, não ouve. É o Espírito Santo te orientando. Mas tem gente que faz ouvido de mercador. No entanto, Deus não é Deus de confusão e não é contraditório. Isso me faz lembrar de uma experiência que tive. Eu vou relatar, já te falei algumas vezes, no início da minha conversão, lá pelos idos de 1994, 95, por aí.
Eu já havia lido o Novo Testamento algumas vezes, consecutivamente. Lia, relia o Antigo Testamento. Eu já tinha uma visão, posso dizer, assim, geral das doutrinas bíblicas. Eu gostava de aprender a palavra e lia muitos livros. Comia de tudo. Eu era como um filhote de passarinho. Ia botando tudo para dentro. Tudo que vinha. Não tinha tanto discernimento. Ainda estou a caminho desse discernimento. Foi nessa época que um famoso bispo de uma grande denominação começou um programa em determinada rádio evangélica. Então, tipo assim, não sei se você já viu. Ah, mas aquela rádio evangélica está vendendo terrenos em tal lugar. Mas se é uma rádio evangélica, então deve ser sério o assunto. Não, meu, isso é um comércio. Estão comercializando. Da mesma forma, eles estão alugando o tempo. Muitas não querem nem saber o que eles vão ensinar, desde que paguem. E eu estou ouvindo, acompanhando, viajando com esse bispo. Ele havia deixado sua antiga denominação nos Estados Unidos e havia chegado no Brasil. Dizia ele que deixou a antiga igreja de maneira pacífica, né? E debaixo da bênção. Mas que com o tempo eu vi que era mentira. Primeiro falou que estava bem, depois começou a falar mal da igreja a qual ele havia saído. Sendo assim, a cada semana, eu ficava mais encantado com o ensino que ele ministrava. Ficava tipo assim, que bênção! Que bênção! O homem tinha uma voz linda, queridos. Voz linda. Ele era eloquente, falava bem, era convincente, cantava bem. Os hinos dele, até hoje, marcam a igreja. Cantava bem. Eloquente, cativante. De início, esse bispo parecia bem coerente com a Bíblia, mas aos poucos ele começou a colocar veneno na minha boca. Ou melhor, nos meus ouvidos. Ele começou a distorcer a mensagem da palavra de Deus, de maneira absurda. Eu vi que alguma coisa estava estranha naquilo que ele passou a ensinar. Por exemplo, ele passou a dizer que o apóstolo Paulo foi o único a ter a revelação da verdade. Começou a afirmar que Pedro, Tiago e João eram falsos apóstolos, pregadores da lei e inimigos do apóstolo Paulo. Começou a botar os apóstolos, a Bíblia, um contra o outro. Falei, que coisa de maluco. Que lambança. E aquilo começou a me incomodar, mas como eu era novo convertido, ele não sabia discernir muita coisa. Porém, numa certa noite, ele anunciou o nome da igreja que iria fundar. Essa igreja não existe mais. E o nome era Igreja de Jesus Cristo em Amor e Graça. Um nome bonito. Queridos, não é porque a igreja, a placa, tem um nome bonito que a doutrina é correta. Uma das seitas mais perigosas do mundo é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Igreja Mórmon. Um nome lindo. Mas é uma seita diabólica. Diabólica. Com todo respeito. Nome bonito. Mas a heresia pregada por ele quase me fez desviar do caminho. Certo dia, em um dos programas, ele afirmou que a sua igreja era a igreja verdadeira e que as demais eram falsas. Aí, sabe aquele start? Caiu a ficha. Falei, caramba, mas que loucura! Heresia. E ao mesmo tempo eu já estava lendo um livro de seitas e heresias. E uma das primeiras marcas de uma seita é o exclusivismo. É dizer que todos estão errados e só você está certo. E ali caiu a ficha. E no decorrer do tempo, queridos, continuei acompanhando a trajetória desse bispo. Ouçam. A igreja que ele fundou fez uma mistura de maçonaria, espiritismo e religiões orientais. Uma bagunça terrível, uma lambança doutrinária. Ele perdeu o casamento. Não demorou muito, a igreja também acabou. Tinham mais de 20 igrejas aqui no Rio de Janeiro. Acabou. O tal bispo, então, foi para a igreja católica apostólica brasileira. Não a romana, mas brasileira. E se tornou padre. Não demorou muito, ele teve problemas lá na igreja católica. E entrou para a igreja adventista do sétimo dia. E tem até um hino dele que é Tantos Caminhos, o tema. E ele também seguiu por tantos caminhos. Ele dizia, depois que entrou para a igreja adventista, ter encontrado finalmente a verdade e que Ellen White, a fundadora dos adventistas, era realmente uma profetisa de Deus. Ela era inspirada por Deus.
deu entrevista, e eu vi algumas, nas mídias adventistas. Ex-bispo de tal igreja, agora é adventista. Levantaram, né, a moral dele, não demorou muito, e ele saiu também da igreja adventista, e segundo pesquisei atualmente, ele não frequenta mais igreja nenhuma e ele é um bispo virtual. Tem alguns ensinamentos no YouTube, e continua ensinando as mesmas heresias do passado. Então, queridos, a heresia nem sempre vem com uma negação ostensiva da verdade. Não vem. Muitas vezes ela propõe uma parceria, ela vem com uma linguagem ecumênica, né? Junta todas as religiões, uma mistura doutrinária. Ela está disposta a sentar-se à mesa para dialogar. A Igreja de Cristo, porém, não pode ser crédula. Ela precisa ser acrítica. Tem que ser crítica, na verdade. Não pode ser acrítica, não criticar nada. Crítica no bom sentido, de julgar, de observar, de atentar. Ela não pode dar crédito àqueles que falam em nome de Deus sem trazer integralmente a doutrina de Deus. Agora, como nós vamos avaliar ou peneirar uma falsa doutrina se não conhecemos a verdadeira doutrina? Como nós vamos passar pelo filtro da palavra aquilo que ouvimos se não conhecemos nem o Novo Testamento? Quando eu falo conhecer, pelo menos uma visão geral, queridos. Uma leitura, pega a Bíblia, leia capítulo por capítulo, começa do Mateus, vai até Apocalipse, tenha uma visão geral, para você não ser enganado. Portanto, tome cuidado com o que você ouve e lê. Até porque tem muito endemoniado escrevendo livros e ensinando via YouTube. Segundo o conselho do apóstolo João, examine com cuidado aquilo que te ensinam. Versículo 1 ainda. Mas provai se os espíritos são de Deus. Ou como diz na Bíblia Viva, examinem primeiro para ver se realmente é de Deus. Então, o primeiro conselho de João foi: não acredite facilmente em tudo que você ouve. E o segundo conselho a seus amados, a mim e a você, é: examinem com cuidado aquilo que lhe ensinam. Sabe por que eles precisamos examinar todo ensino? O próprio apóstolo João responde. Versículo 1, parte B. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E falsos profetas são aqueles mensageiros que dizem ter uma mensagem da parte de Deus, quando na verdade a mensagem deles procede de outra fonte. Qual é? Fonte demoníaca. Amados, o falso profeta não vem até nós com uma plaquinha na cabeça dizendo: eu sou um enganador. Eu estou aqui para te afastar de Deus. Eu sou do diabo. Não, meu amado. Não vem assim, não. Ele vem com um sapatinho de lã, pisando em ovos, com palavras macias. Todo falso profeta é eloquente, fala bem, cativante. Tem uma postura, uma pompa. Portanto, em vez de uma atitude de credulidade simplista, precisamos ter uma atitude crítica para com as afirmações ou manifestações alegadamente provenientes de Deus. Vou ler mais uma vez, versículo 1. Mas provai se os espíritos são de Deus. E provar aqui significa testar a mensagem com a verdade apostólica para saber qual o espírito que está por trás da mensagem que você está ouvindo. Então, queridos, provar os espíritos é sinônimo de conferir com as escrituras tudo aquilo que te ensinam. Conferir com a Bíblia tudo aquilo que está sendo ministrado para você. Seja via internet, seja no púlpito da nossa igreja. Ninguém está imune, isento, blindado de hora ou outra falar uma besteira. Que Deus nos guarde. E mais, queridos, não basta conferir com as escrituras somente. Não basta, repito, conferir com as escrituras somente. Precisamos depender de Deus para nos livrar de todo engano. Precisamos depender do Espírito Santo para interpretar corretamente a Bíblia. Isso porque, a bem da verdade, todo falso profeta
vai usar a Bíblia. Vai usar a Bíblia. Toda seita usa a Bíblia para provar suas heresias. O diabo usou a Bíblia para tentar Jesus, é ou não é? Salmo 91. O diabo conhece a Bíblia. Conhece e muito. A Bíblia é tão de Deus. A Bíblia é tão de Deus que o diabo precisa dela para promover as suas mentiras. Algumas seitas, como Testemunhas de Jeová, fizeram até uma nova versão ou uma nova tradução para defender as suas heresias. A tradução do Novo Mundo das Escrituras, que deturpa descaradamente textos da palavra de Deus. Eu gosto sempre de usar a comparação da mortadela com veneno para matar ratos. Eu já usei muito esse experimento, quando não tinha gato em casa, né? Com gato, o rato foge. Mas se não tem gato, eu usava. Comprava aquela mortadela defumada, perdigão, e botava chumbinho. Então é tiro e queda. Rato comia e morria. Agora, se você colocar uma fatia de mortadela perdigão sem veneno, ele vai comer e vai embora. Se colocar só o veneno, ele não vai comer. Agora, essa mistura da mortadela com o veneno é bombástica. Queridos, a mortadela simbolicamente simboliza a Bíblia. O veneno simboliza as heresias supostamente baseadas na Bíblia. O rato simboliza aquele que não examina com cuidado aquilo que ouve. Ele come veneno pensando que é alimento. E o alvo principal do falso profeta é fisgar não o ímpio, mas o crente. É você, sou eu. Você é o alvo. Você é a próxima vítima. Ele não quer enganar um ímpio, pois o ímpio já é dele, queridos. Já está no engano, já está nas trevas. As seitas e heresias têm um público-alvo, eu e você. Ou por que será? Pensem que os testemunhos de Jeová saem todo domingo de manhã de casa em casa para fisgar crentes que não vêm para a igreja e nem vão para a escola dominical nas igrejas que têm escola dominical de manhã. E 40% ou agora mais, 50% dos testemunhos de Jeová de hoje são ex-crentes que foram abocanhados por espírito de engano. Já parou para pensar nisso? E eu vou concluir. Eu vou ficar só no versículo 1, queridos. Hoje e semana que vem eu vou estar concluindo o versículo 2 e 3. Isso me faz lembrar de John Bunyan, no início da sua conversão. Assim, John Bunyan se expressa com relação aos enganos, aos ensinos heréticos. Ele diz assim, ó, veio-me às mãos uma obra dos Hunters, um livro muito estimado, né, por alguns doutores da época. John Bunyan viveu no século XVII. Como novo convertido, bateu em suas mãos um livro dos Hunters. Era uma seita da época. Terrível. Eles eram panteístas, né, negavam que Deus fosse um ser real, pessoal. Para eles, tudo era Deus e Deus era tudo. Era comum ver um hunter abraçado numa árvore, beijar uma árvore como se fosse parte de Deus. Cachorro, parte de Deus. Água, parte de Deus. Eles eram panteístas, eram aniquilacionistas. Ensinavam que, no final de tudo, tudo terminaria em pizza. Não haveria céu nem inferno, não haveria vida após morte, não haveria eternidade, nada disso. Tudo acaba com a morte. Eles eram imorais e etc. Praticavam o nudismo, combatiam o casamento monogâmico, homem com mulher, defendiam o fim da hierarquia social e o fim da propriedade privada. Ainda eram de esquerda. E o pior de tudo, queridos, é que essa seita usava a Bíblia para defender as suas heresias. Não, quando a pessoa quer defender um erro, ele vai conseguir usar a Bíblia de forma distorcida, mas vai tentar aplicar. Já dizem, né, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Não que a Bíblia seja a mãe, porque às vezes tem gente que fala assim, não, mas essa expressão é muito forte. Está dizendo que a Bíblia, ela engana? Não. Ela é mãe porque as pessoas vão usar a Bíblia para enganar. E tem que se usar a Bíblia. Por isso que eu falei que a Bíblia é tão de Deus, mas tão de Deus que o diabo tem que usar ela. Então essa seita usava a Bíblia para defender suas heresias. E John Bunyan continua seu dilema em relação a esse grupo sectário, dizendo o seguinte, ó,
não sabendo julgar os méritos dessa doutrina, porque ele era um novo convertido. Imagina. Dediquei-me a orar desta maneira. Ó Senhor, não sei julgar entre o erro e a verdade. Sinceridade do coração, queridos. Senhor, não me abandones por aceitar ou rejeitar essas doutrinas cegamente. Se elas forem de ti, não me deixes desprezá-las. Se forem do diabo, não me deixe abraçá-las. E graças a Deus que John Bunyan não abraçou as heresias dos Hunters, mas se firmou na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, e mais tarde escreveu um livro chamado O Peregrino, que até os dias de hoje tem ajudado milhares de pessoas a encontrarem a fé em Cristo e se voltarem com mais fervor para a palavra de Deus. E se você não leu ainda o livro Peregrino, eu te aconselho, leia. E tem a versão em filme. 2 versões, uma antiga e uma nova. E ainda tem um desenho para as crianças. O Peregrino. Bia e Ana já viram. Eu já vi. Muito instrutivo. Fala da batalha do cristão nessa terra até chegar à morada celestial. Então, queridos, precisamos ser crentes bereanos. Precisamos julgar as profecias. Precisamos passar tudo o que ouvimos pelo crivo da palavra de Deus para não sermos enganados. Amém? Na próxima oportunidade eu vou para o versículo 2 e 3, se assim o Senhor nos permitir. Vamos ficar de pé, vamos estar orando para a glória do Senhor. Diguinho fez aniversário ontem, ficou mais velho. Já tinha entrado na casa dos 200, né? Depois de 40, filho. Já está a pé na cova. Já está fazendo hora extra. Eu já tô. Daqui a 2 meses, boa ideia. 51. Que é infinitamente melhor, né? Digão, vem aqui, Digão. Vamos estar orando por ti. Vai cantar um louvor? Ah, pegou o violão. Falei, opa, vem um louvor aí. Qual o louvor que eu vou cantar sobre falso profeta? Amém. Pai amado, em nome de Jesus te louvamos, Senhor, por mais essa noite, pelos louvores entoados a Ti, pela presença de cada um aqui nessa noite que foi despertado pelo Teu Espírito Santo para estarmos reunidos juntos, Senhor. Pai, livra-nos de todo mal, de todo engano. Pai, ajuda-nos a seguir o conselho do apóstolo João, que, inspirado por Ti, Senhor, nos orientou a não darmos crédito a todo tipo de espíritos de engano, Pai, que rondam no mundo. Pai, dá-nos filtros, Pai. Fala conosco através do Teu Espírito Santo. Dá-nos discernimento, Senhor. Não queremos ser enganados e muito menos enganar os outros. Usa-nos para a Tua glória, Pai. Faz de nós canais de bênção para ensinar a Tua palavra. Não somos donos da verdade, Pai, mas queremos ter um coração, Pai, que aprenda mais e mais a Tua verdade. Toma a vida do Rodrigo em Tuas mãos, Senhor. Ah, Pai, prolonga os anos de vida do Teu filho. Dá saúde para o Teu filho, para a glória do Teu nome, para que mais e mais ele venha a ser, Pai, essa bênção que tem sido em nossas vidas. Usa ele mais e mais na pregação, no aconselhamento, na instrução, na disciplina, que ele seja usado por Ti mais e mais, e que um maior presente venha das Suas santas mãos, Pai, em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Glória a Deus.